Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de muita paz sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril, glórias a Deus, dia 16, estamos aí já na parte final, na segunda quinzena do mês de abril, e o ano está voando, gente, o ano está voando. E a pergunta que não quer calar é essa: como você está aproveitando 2025? Como está sendo esse ano para você? Está acompanhando, está crescendo, prosperando, fazendo o que tem que ser feito? Ou continua estagnado, reclamando do governo, reclamando do presidente, reclamando do deputado federal, reclamando do marido, da mulher, reclamando do café com palavra? Está reclamando do quê, meu filho? Pelo amor de Deus. É tempo de nós nos levantarmos e fazermos a diferença. Já manda um bom dia logo. Você que já acordou hoje de mau humor, quarta-feira você já está cansado. Calma aí, o feriado está chegando, irmão. Já dá um bom dia para todo mundo aí, já chega chegando, já deixa a sua mensagem aí de fé, de esperança para quem está chegando aqui no nosso Café com Palavra, e sorria. Afinal de contas, nós estamos nesse devocional abençoado. Sou seu amigo, sou seu irmão, pastor Carlos Gonçalves, e todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, estamos aqui no nosso devocional. Alguém perguntou: pastor, sexta-feira é feriado, vai ter café com palavra? É claro que vai ter, meu irmão, vai ter café com palavra sim, com certeza estaremos juntos e misturados. Inclusive nós estamos na série de mensagens Doenças Emocionais. Durante toda a semana passada e durante toda essa semana estaremos abordando esse tema, que é um tema muito profundo, ele vai muito além, gente. Aqui estou apenas dando uma pincelada sobre as doenças emocionais que vão muito além, Espero que vocês estejam absorvendo, espero que tenha sido bênção, está sendo bênção sobre a sua vida. Você que não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. A nossa produção está sempre acompanhando aí o engajamento dos irmãos. Tem dias que eu mesmo consigo acompanhar, eu vejo aí as pessoas participando, eu mesmo respondo alguns comentários. E o nosso canal está crescendo, viu? A produção falou para mim aqui que o canal está crescendo e nós vamos chegar já, vamos bater 1.500 inscritos. É isso mesmo, produção? 1.500 inscritos, vamos bater já. E chegando nos 1.500 inscritos, faremos uma live muito abençoadora. Da última vez que a produção viu aqui, ela chegou a me falar que já tem uma quantidade boa, acho que faltam 40 inscritos, mais ou menos isso. A produção está fazendo levantamento aqui de quantos inscritos estão faltando para nós batermos os 1.500 inscritos. Quando chegarmos aí, pronto, faremos uma live abençoada, tá certo? Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Hoje eu irei falar, gente, sobre o segundo dia. Nós falamos ontem sobre a síndrome do pânico e hoje falaremos no segundo dia sobre isso, sobre a síndrome do pânico, essa doença emocional extremamente prejudicial à saúde física, emocional e espiritual de qualquer ser humano. E hoje falaremos sobre problemas na vida, o acúmulo de problemas que podem desencadear essa doença. Vamos ler um texto bíblico? 2 Coríntios, capítulo de número 1, e o verso de número 8, a palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Uau! Meus queridos ouvintes, meus irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo é conhecido como o maior dos apóstolos, pois grande maioria dos livros bíblicos do Novo Testamento foram escritos por este homem. Ele escreveu quase que todo que o Novo Testamento. A maioria dos livros foi Paulo que escreveu. E o ministério desse homem, a vida desse homem, foi marcado por muitas perseguições, tribulações, lutas, angústias,
dificuldades, Paulo enfrentou inúmeros problemas na sua vida, muita situação difícil, muita situação que ele mesmo relata. Ele mesmo pensou que não conseguiria suportar, não conseguiria vencer, não conseguiria dar a volta por cima, de tão difíceis que foram para ele essa situação. E aqui Paulo, sendo muito sóbrio, ele está escrevendo essa carta, a segunda carta para os irmãos que estavam em Corinto, e ele disse: olha, eu não quero que vocês desconheçam, eu quero que vocês fiquem por dentro de todas as tribulações que sofremos na Ásia. Tribulações essa, irmãos, que Paulo, em outras cartas, em outros momentos, ele relata algumas tribulações. Tribulações são sofrimentos, são lutas diárias. Enquanto o personagem de ontem desencadeou a síndrome do pânico por conta de ter coisas do passado dele que ele não conseguiu resolver, Paulo aqui está dizendo sobre sintomas da síndrome do pânico que não era relacionado ao passado, mas relacionado ao tempo presente, relacionado às situações que ele estava enfrentando. Para quem está chegando aqui hoje, a síndrome do pânico é caracterizada por crises súbitas de medo intenso. A pessoa que geralmente tem síndrome do pânico, ela sofre com a sensação de morte iminente, aceleração cardíaca, isolamento, paralisia emocional, entre outros sintomas. A síndrome do pânico ela é desenvolvida devido a uma forte pressão emocional. Pessoas que estão sofrendo um momento de pressão, quer seja no seu trabalho, no seu ministério, no seu casamento, pressão social. Pessoas sofrem muito isso, gente. Por mais que a nossa sociedade o Brasil seja um país laico, as pessoas sofrem pressão por sua cor, por sua religião, por sua opção sexual. Existe a pressão da sociedade, a pressão de pessoas. Existe uma pressão imensa. Hoje em dia, as redes sociais pressionam pessoas a fazer o que todo mundo quer, então as pessoas morrem de medo de serem canceladas, morrem de medo de serem esquecidas. Pessoas que chegam ao sucesso devido às mídias sociais têm medo de falar alguma coisa e não agradar o seu público, e aquilo vier fazer perder seguidores. Então hoje nós vivemos, gente, numa pressão imensa, uma pressão intensa, onde qualquer coisa pode virar notícia, pode viralizar para o bem ou para o mal. E infelizmente essa exposição que estamos vivendo tem criado pessoas doentes emocionalmente. Eu escutei a primeira vez esse termo síndrome do pânico há uns 22, 23 anos atrás aproximadamente. E confesso que para mim e para as pessoas que estavam ao lado do irmão Ricardo, não me esqueço o nome dele, quando o irmão Ricardo relatou para nós que foi diagnosticado com síndrome do pânico, foi um susto para nós. Nós evangélicos não ouvíamos falar sobre isso, e ele falou para nós, ele tentando explicar o que era, o médico falou para ele, mas também na época não deu muita informação sobre aquilo, mas o médico disse que tinha a ver com a rotina pesada de trabalho. Ele tinha sofrido um assalto já na rua, ele tinha um carro de ovo, ele vendia ovo na Kombi, era isso mesmo, e ele tinha sido assaltado, e parece que depois sofreu uma tentativa de assalto de novo, era algo semelhante a isso, e ele disse que desencadeou a síndrome do pânico, e aquele homem não conseguia mais trabalhar. Eu lembro que ele contando com a gente, ele começava a tremer, ele conversando com a gente, ele começava a tremer, falou que tinha dias que dava crise de choro, tinha dia que dava medo de sair para fora, é como se alguém estivesse observando ele, é como se ele fosse morrer a qualquer momento, ele contando aquilo. Imagine, irmãos, se até hoje as pessoas desconhecem essas doenças emocionais e taxam como frescura, como mimimi ou como tantas coisas. Imagine há 23 anos, há 25 anos atrás, 23 anos atrás. Os crentes da época olhavam para o rosto do irmão dizendo: olha, isso é espiritual, é demônio. Não, isso aí não é síndrome do pânico, nada, é doença espiritual.
E dava para ver, irmão, que não era espiritual, que de fato ele estava sofrendo de uma doença emocional, mas como explicar para as pessoas há 25 anos atrás, que até hoje eu tento explicar para alguns e não conseguem entender. Pessoas às vezes chegam me confrontando, dizendo: pastor, para com isso. Isso tudo é espiritual, isso tudo é demônio. Fizer uma campanha de libertação, a pessoa... Não vai, irmão, não vai. Você que tem o meu Instagram, geralmente a minha equipe coloca no final o meu Instagram e meu telefone. Tem um vídeo lá que eu postei recentemente, onde um pastor, um pregador, um psicólogo está conversando ali, num podcast bem conhecido, e ele fala sobre a depressão, fala sobre as doenças emocionais. E Paulo estava vivendo uma pressão tão grande, gente. Vale a pena ressaltar, eu sempre falo isso. Naquela época não tinha como diagnosticar. Então não estou diagnosticando Paulo com síndrome do pânico, porém, o que Paulo está relatando aqui tem muito a ver com os sintomas de quem sofre com síndrome do pânico. Está dizendo que Paulo tinha? Não, estou dizendo que os sintomas dele é semelhante a sintomas de quem tem a síndrome do pânico. Quando Paulo relata esse versículo dizendo que eles sofreram uma perseguição tão grande na Ásia, que foram além da capacidade de suportar. A pressão que eles enfrentaram ali foi além do que um ser humano pudesse suportar. Foram além das suas forças. E você vai ver Paulo relatando mais para frente sobre tribulações que ele passou. Paulo vai dizer: olha, eu fui açoitado com varas 3 vezes, eu fui apedrejado uma vez, sofri naufrágio 3 vezes, passei um dia e uma noite no abismo. Paulo vai dizendo que as lutas que ele enfrentava no seu dia a dia eram lutas tão difíceis que tinha momentos que ele pensava: eu não vou suportar. Tinha momentos que Paulo dizia para si mesmo: eu vou sucumbir, eu não vou vencer, eu não vou conseguir me controlar. Momentos onde o emocional deste homem ficava totalmente abalado. Paulo se sentia totalmente machucado diante desse desespero profundo que ele sentia. Esse desespero profundo é a sensação de morte. Paulo está dizendo isso. Quando ele fala: eu achei que eu não ia sobreviver, ele está dizendo: olha, eu sentia uma morte iminente. Eu sentia como se eu não fosse conseguir sobreviver, de tão grande que era o desespero. O desespero até de perder a vida, de não voltar para casa, de não ver meus amigos, de não ver a minha família. Eram situações que Paulo estava enfrentando. E como eu disse ontem, e sempre repito, irmão, Café com Palavra é para ser humano que enfrenta dificuldades semelhantes a essa, lutas semelhantes a essa, batalhas difíceis no dia a dia, uma pressão intensa no seu trabalho, na sua família, uma pressão intensa em relação aos pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, pensamentos de tirar a própria vida ou de fazer mal a alguém que te prejudicou. Você que carrega uma mágoa grande no seu coração pela pessoa que fez mal a você ou fez mal a alguém que você ama, e constantemente você tem lutado com esses pensamentos para não cumprir esse desejo ruim que está no seu coração. Deus está dizendo para ti hoje: não permita que esse sentimento aflore ainda mais no seu coração. Não permita que esse sentimento te destrua. Tome conta do seu emocional, domine as suas ações, não permita isso. Peça a Deus força, libertação e se livre deste mal que está te aprisionando, que está te segurando. Quantas coisas você está carregando e chegou já ao seu limite e não aguenta mais. E talvez por uma crença limitante, talvez por algo que você aprendeu, ou talvez por bloqueios emocionais, você tem esperado: não, mas vai melhorar. Quanto tempo você está aguardando que esse tal de vai melhorar e não está melhorando? A síndrome do pânico pode afetar qualquer pessoa, gente. Inclusive as pessoas mais espirituais, as pessoas espiritualizadas, pessoas capacitadas, pessoas fortes. Paulo é alguém totalmente equilibrado, alguém estudado, era alguém letrado, gente. Era um homem inteligentíssimo, que tinha grande força, não só física, mas emocional. E ainda assim ele passa
pela síndrome do pânico, e deixa escrito para as pessoas aqui tudo aquilo que ele passou. Nós cristãos, mesmo os mais fiéis, os mais devotos a Deus, passam por crises emocionais. E o pânico não é sinal de fraqueza espiritual, não. Eu preciso que você entenda que a síndrome do pânico não é fraqueza, sinal de fraqueza espiritual, mas de limites humanos sendo ultrapassados. É quando o ser humano está além do seu limite. É quando você está se esforçando além do que você pode suportar. É quando a cruz está pesada demais e ainda assim você insiste em querer carregá-la. É quando você insiste em querer fazer sozinho, querer fazer sozinha. Dentro dessas doenças emocionais, gente, eu atendo pessoas que muitas das vezes na pele tem surgido lesões, urticárias, feridas, devido à pressão emocional passando para a pele, a doença emocional virando doença física. Pessoas que estão enfrentando uma série de doenças físicas, tomam um monte de remédio. E muitas das vezes a raiz dessa doença, em muitos casos, é uma doença emocional. É uma mágoa que está lá dentro. É uma pressão psicológica intensa. É uma dor insuportável que você está carregando sozinha, carregando sozinho. Mas hoje Deus está dizendo para ti, as palavras de Jesus para quem está vivendo a síndrome do pânico é essa: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Vinde a mim, com as suas dores, com as suas mazelas, com os seus questionamentos, eu tenho alívio para a sua vida. A Bíblia, irmãos, não ignora o sofrimento emocional de forma alguma, pelo contrário. Ela mostra que mesmo os heróis da fé passaram por vales de sombra, medo e angústia. E Deus esteve com cada um deles em todo momento, em toda a crise. Em todo momento Deus sempre deu uma solução. Preparou pessoas com palavras que naquele momento eles não tinham noção, mas eram palavras terapêuticas, palavras de cura, palavras de encorajamento, palavras de compreensão. Porque o primeiro passo para alguém vencer as doenças emocionais é você ter alguém com quem você possa conversar. E não é só conversar, colocar para fora, chorar. É alguém que entenda a sua dor. De preferência alguém que já tenha passado por uma dor igual à sua, ou pior. E se for alguém que já passou pela dor, que entenda e que tenha as ferramentas necessárias para poder tratar a sua dor melhor ainda. Ontem, terça-feira, eu fiz a primeira sessão com uma das pessoas que iniciaram o tratamento. Uma senhora maravilhosa, abençoada por Deus. Vou até dizer o nome dela, a dona Clarice. E ela é muito sincera, desde o primeiro dia que ela me chamou para falar sobre o tratamento. Pastor, nunca gostei muito de pastor, não, nunca gostei muito de crente. Eu fui muito tempo de outra religião, falou a religião que ela era. Mas o Senhor eu escuto todos os dias e gosto de te ouvir. E quando começamos a terapia ontem, falou: pastor, já fui em 2 psicólogos e não gostei também. O jeito deles, ficar na frente deles, eles me tratavam do jeito que eu não gostava, eu não me sentia à vontade. Mas olha, eu cheguei aqui com o coração acelerado nessa sessão com o Senhor online, mas agora eu já estou tão leve, tão feliz, me sentindo tão alegre, tão realizada. E ela falando das doenças físicas dela e conseguindo enxergar que grande parte das feridas físicas tem uma ligação emocional. E terminando a sessão, ela abriu um sorriso e falou: pastor, eu estou sorrindo, eu estou feliz, eu me sinto bem. É outra coisa. É sobre isso, gente. É sobre entender que você não precisa carregar essa dor sozinho. Hoje é quarta-feira. Quinta e sexta finalizaremos essa série de mensagens sobre as doenças emocionais. E durante essas 2 semanas, a palavra rema de Deus é essa: você não precisa carregar essa dor sozinho. Você não precisa. Você não precisa. Porque só você sabe o quanto isso está pesando.
o quanto isso te machuca, o quanto isso te faz mal, o quanto isso te fere, o quanto isso é ruim. Acordar, dormir, o dia a dia. Essa dor não respeita feriado, não respeita semana, essa dor é constante, você não precisa carregá-la sozinho, não. Você não precisa. Eu disse isso ontem e torno a repetir, essa dor não é sua. Não precisa ser assim. Não precisa ser dessa maneira. A vida pode ser sim mais leve. A vida pode ser sim mais agradável, mais doce, com mais sorrisos, com mais abraços, com mais compaixão. Não precisa ser a ferro e fogo, não precisa ser desse jeito tão doído. Se permita ser curado, se permita ser alcançado, ser liberto, ser ministrado pelo Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus. O teu filho está nas tuas mãos, a tua filha está nas tuas mãos neste momento. E eu peço a ti, Senhor, derrama toda a sorte de bênção e de vitória. Capacita, renova, restaura. Entra, Senhor, com a sua provisão, com a sua vitória, com a sua imensa graça. Ó Deus, essa síndrome do pânico, essa sensação ruim de morte, esse desespero, esse coração acelerado, essas dores que essa pessoa sente constantemente, Pai. O Senhor impulsionou-me a fazer essas 2 semanas com esse tema. Eu sei que pessoas são novas aqui, foram alcançadas por esses dias, pessoas receberam o link de um amigo, alguém que ama muito essa pessoa, mandou para ela essa mensagem. Porque se preocupa, porque ama essa pessoa, porque sabe que essa pessoa precisa dessa ajuda. Ajuda esse teu filho, essa tua filha. Derrama todas as bênçãos sobre a vida dessa pessoa, Pai. E se possível for, dê força, coragem a essa pessoa, porque tem que ter coragem para pedir ajuda, para buscar ajuda, ajuda espiritual, ajuda emocional, ajuda em ti, Pai. Que o Senhor derrama a bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha. Nesta manhã é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Consegue abrir um sorriso aí, meu irmão? Ei, minha irmã, consegue abrir um sorrisão 915? Eita glória, abre o sorriso, isso. Se alegre em Deus nesta manhã. Deus é Deus de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe você. Meus irmãos, eu tenho agora, a produção estava fazendo um levantamento para mim, eu tenho agora apenas mais 3 vagas para nós fecharmos aqui, tá certo? Preenchemos as vagas iniciais, tem apenas mais 3 vagas, tá certo? Para fazer a terapia. Como eu prometi, vou deixar meu telefone ainda hoje, amanhã e na sexta-feira, tá? Meu telefone, meu WhatsApp, para você que quer entrar em contato, fazer isso. Lembrando que são apenas 3 vagas, as outras serão mais para frente, não sei quando vai começar, mas se você quer buscar isso para a sua vida, a oportunidade é essa e já está esgotando. Aqueles que começaram lá no começo da semana passada, já conversaram, tem gente que já fez sessão, como eu falei da dona Clarice, tem gente que já começou o tratamento, já estão sentindo os efeitos da psicoterapia, de como é bom cuidar do nosso emocional. Isso é fundamental. E você também pode participar dessa bênção. Que Deus te abençoe. Está o contato aí na tela. Entre em contato e vem para dentro. Te vejo do outro lado, cuidando da sua saúde emocional e espiritual. Beijo no seu coração. Tamo junto.